assim como os fenômenos climáticos incomuns que estão acontecendo ao nosso redor. Estamos vivendo em um ambiente onde as preocupações da vida estão se tornando piores do que antes, de acordo com a profecia da Bíblia. Nesse momento, ninguém deve ser deixado para trás ou cair no caminho para o reino dos céus. Portanto, devemos estudar cada vez mais as palavras de Deus, gravar completamente as leis, decretos e regulamentos de Deus, e orar ansiosamente para que todos nós possamos entrar no eterno reino dos céus. Também devemos passar o tempo praticando a nossa união e harmonia na fé, e praticando os ensinamentos de Deus para que possamos ser o sal e a luz do mundo. Hoje, com o sermão intitulado O Templo de Deus e o Regulamento de Deus, vamos descobrir por que todas as leis, decretos e regulamentos da nova aliança, que estamos guardando hoje, são importantes e preciosos. O que Deus disse sobre cada ordenança que guardamos? Será um sinal que nos permite entrar no reino de Deus. É por isso que em Êxodo 31, Deus disse que o sábado é um sinal. E também, o que Deus colocou em nossas frontes no dia da Páscoa? Quando pensamos sobre o fato de que Deus nos selou como seu povo, todos os regulamentos que estamos guardando hoje são grandes presentes de Deus para a humanidade, para que Deus possa distinguir claramente se eles são o povo celestial ou não. Devemos gravar isso em nossos corações mais uma vez. Hoje, vamos estudar a palavra de Deus com o sermão intitulado O Templo de Deus e o Regulamento de Deus. Existe um regulamento de servir a Deus no templo de Deus, onde nós o adoramos. Devemos sempre gravar esse princípio claro e simples profundamente em nossos corações. Há muitos falsos cristos e falsos profetas no mundo. Agora estamos vivendo em um mundo cheio de mentiras. Por isso, devemos nos perguntar, o caminho em que estamos andando é o caminho certo para o reino dos céus ou não? Não devemos ter a sabedoria e a habilidade de discernir sobre esse assunto. Assim, devemos saber quais regulamentos estão sendo guardados no templo em que estamos agora. Devemos discernir claramente sobre isso. Se o regulamento de servir a Deus é guardado, o templo é realmente um templo abençoado. Se um regulamento, diferente do regulamento de Deus, está sendo guardado, é certo que outro Deus está sendo servido. É por isso que nós devemos confirmar esse fato mais uma vez, através da Bíblia, que o caminho em que estamos andando agora é o caminho certo ao reino dos céus. Para fazer isso, estamos estudando a palavra de Deus, a água da vida, todos os sábados. E estamos recebendo a graça de Deus por meio do Espírito Santo. Hoje, precisamos pensar sobre esse assunto com atenção, com o sermão intitulado O Templo de Deus e o Regulamento de Deus. A Páscoa não será realizada na sinagoga de Satanás. O sábado não será guardado na sinagoga de Satanás. Nunca! Esses regulamentos nunca serão guardados lá. Então, o que será guardado no templo onde adoramos Deus? Não é necessário dizer que o sábado, que é um mandamento de Deus, a Páscoa, que é um mandamento de Deus, e a nova aliança, que também é um mandamento de Deus, são guardados no templo de Deus. Se existe um templo com que não estamos familiarizados, devemos perguntar, quais regulamentos são guardados nesse templo? Se observarmos o templo com atenção, podemos discernir se ele é a morada de demônios mencionada no livro do Apocalipse, ou se é o santo templo que serve a Deus, não é? Vamos ver a palavra de Deus para discernir esse assunto usando um método específico. Vamos para Apocalipse capítulo 18.
Vamos ver Apocalipse capítulo 18, versículo 1. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então, exclamou com potente voz, dizendo: Caiu. Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. O que Deus diz para o seu povo, que está nesse lugar, fazer? Deus proclama, dizendo: povo meu, saia daí. No capítulo 18, versículo 4, está escrito: ouvi outra voz do céu, dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Está escrito que ela é morada de demônios e covil de todo tipo de espírito imundo. A sua aparência exterior parece maravilhosa e encantadora aos olhos das pessoas. Porém, quando a vemos por dentro, ela é a morada de demônios. Como podemos saber a sua verdadeira identidade? Quando olhamos para dentro do lugar com o método, ou seja, com o regulamento de Deus da nova aliança, como a Páscoa, não existe regulamento para servir a Deus nesse lugar. Lá não existe o sábado para servir a Deus. Lá não existe a Páscoa. Lá não existe a nova aliança. Lá não existe nenhuma festa. É um lugar onde não pode ser encontrado nenhum regulamento de Deus. Vamos para Apocalipse, capítulo 3. No capítulo 3, versículo 9, está escrito: eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. No versículo 9, esse lugar também é referido como a sinagoga de Satanás. Como podemos discernir entre a reunião de Satanás e a reunião do povo de Deus? Podemos discernir facilmente ao ver quais regulamentos eles estão guardando e quais leis eles estão seguindo. Assim, precisamos saber como discernir se esse é um lugar para sair ou um lugar para entrar. Está escrito que existe a sinagoga de Satanás, o covil de espíritos imundos e a morada de demônios. Então, se estivermos nesse lugar sem saber, precisamos compreender isso rapidamente e sair de lá o quanto antes. Para onde devemos ir ao sairmos? Vá para Sião rapidamente. Não precisa demorar para entrar em Sião, porque Sião é a morada de Deus, e todos os regulamentos e leis de Deus para servir a Deus são guardados ali. Portanto, o lugar onde os regulamentos de Deus são guardados é o templo de Deus. Um lugar que é apenas chamado de templo de Deus ou igreja não pode ser o templo de Deus. Vou dar um exemplo. Se existe uma placa escrito igreja, mas as pessoas tocam instrumentos budistas e entoam a oração budista, esse lugar é uma igreja ou um templo budista? É um templo budista, não uma igreja. Como podemos verificar isso? Podemos perguntar: que tipo de cerimônia eles estão realizando aqui? Podemos discernir facilmente o lugar através dos regulamentos. Existem incontáveis igrejas, como a areia da praia. Todas elas querem ir para o reino dos céus, para adorar e servir a Deus corretamente, de acordo com os regulamentos de Deus. Porém, se eles guardarem o domingo ou o Natal, que não os regulamentos de Deus na Bíblia, e erguerem a cruz, que Deus não nos ordenou fazer, esse lugar não pode ser um lugar para servir a Deus.
Mesmo que esse lugar seja chamado de igreja, podemos entender claramente com o método dos regulamentos de Deus, que esse não é o templo de Deus para servir a Deus e que eles não são o povo de Deus. Vamos ver em Apocalipse capítulo 2, versículo 9. No capítulo 2, versículo 9, está escrito: Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo, antes, o que eles são, sinagoga de Satanás. Isso significa que a organização e suas reuniões são de Satanás, e não daqueles que servem a Deus. Creio que devemos ter essa sabedoria e saber como discernir esse assunto. Quando o momento chegar, muitos falsos cristos e falsos profetas se levantarão e enganarão os escolhidos. Quando isso acontecer, por favor, se lembrem do sermão de hoje e perguntem: quais regulamentos estão sendo guardados nessa reunião? No templo de Deus, os regulamentos de Deus devem ser guardados. O templo é o lugar onde a cerimônia de reverenciar a Deus é realizada de acordo com as leis e regulamentos de Deus. É por isso que Deus nos chama de templo de Deus. O que Ele colocou em nós? Já que Deus nos ensinou os seus decretos, regulamentos, leis e mandamentos para servir a Deus, Ele disse: portanto, vocês são o templo de Deus. Vamos para a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. No versículo 16, está escrito: Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Nós somos o templo de Deus. Os regulamentos de Deus devem estar dentro de nós, as suas leis devem ser guardadas dentro de nós e os seus decretos, para servir a Deus, devem existir dentro de nós. Jesus também se descreveu como o templo de Deus. Vamos ler João capítulo 2, versículo 19. Em João capítulo 2, versículo 19, está escrito: Jesus lhes respondeu: Destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: Em 46 anos foi edificado este santuário, e tu, em 3 dias, o levantarás. Ele, porém, se referia. A qual santuário ele se referia? Ao santuário do seu corpo. Então, Jesus Cristo, que é o templo, se tornou o Senhor do quê? No Evangelho de Mateus capítulo 12, Jesus disse: Porque o Filho do Homem é... Quem é o Filho do Homem? Senhor do sábado. E também, no Evangelho de Lucas, capítulo 4, Jesus nos ensinou que guardar o sábado era o seu costume. O que deve ser guardado no templo? Os regulamentos de Deus devem ser guardados no templo. É por isso que Jesus se descreveu como o templo. Hoje, o povo de Deus também é chamado de templo. Por quê? O que eles estão guardando? Apenas o lugar onde os regulamentos, decretos e leis de Deus são guardados pode ser chamado de templo de Deus. Aqui, Sião, onde vocês estão agora, o culto de sábado está sendo guardado. Da mesma forma, o templo de Deus deve ser o lugar onde os regulamentos de Deus são guardados, independente da localização. Jesus, o apóstolo Paulo, outros apóstolos e os santos da igreja primitiva guardaram o sábado. Mas hoje em dia, as igrejas não guardam o sábado. Com esse único regulamento, você nunca entrará no reino dos céus se você permanecer nesses lugares. E também, as pregas virão sobre você. Saia daí rapidamente, povo meu. Podemos confirmar a voz de Deus que proclama isso em Apocalipse 18. No templo de Deus,
O regulamento do sábado existe. Vamos confirmar isso indo para o livro do Êxodo, capítulo 20. No templo de Deus, deve haver os regulamentos de Deus. Deus disse que Ele destruirá aqueles que apenas dizem ser o templo, mas que não guardam os regulamentos de Deus porque se tornaram corrompidos. Vamos ler Êxodo, capítulo 20, versículo 8. Lembra-te do dia de sábado. Como devemos lembrá-lo para o santificar? De quem é esse regulamento? Esse é o regulamento e lei de Deus, dado por Deus. Então, o que devemos fazer com esses santos mandamentos e leis no templo de Deus? Devemos guardá-los. Então, o lugar se tornará o templo de Deus. Qual é a vontade de Deus em estabelecer o sábado? Assim como a larva se transforma em uma borboleta ao rasgar sua pele, Deus transforma os filhos celestiais, que são os pecadores celestiais, em seres celestiais através de cada sábado, mesmo que não percebamos isso. Vamos para o livro de Gênesis capítulo 2, versículo 1. Em Gênesis capítulo 2, versículo 1, está escrito: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E, havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra, que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. O 7º dia é o sábado. Vamos ver o versículo 3. E o que Deus fez? Abençoou Deus o dia 7º. Deus abençoou o 7º dia. Vocês devem se lembrar da cena em Deuteronômio, capítulo 28, onde está escrito: Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. Quais pessoas serão abençoadas? São aqueles que guardam todos os mandamentos, decretos e leis de Deus. Guardar o sábado também faz parte do mandamento de Deus, não é? Somos abençoados por guardar o sábado. O que mais Deus fez com o sábado? E o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Devemos poder discernir rapidamente entre a morada de demônios e a morada de Deus, ao ver se os regulamentos de Deus estão sendo guardados ou não. Depois que pecamos no céu e fomos expulsos para a terra, Deus permitiu que a humanidade tivesse um tempo de vida de 70 a 80 anos. Há algo que a humanidade deve fazer durante esse tempo. Aprender sobre como receber o perdão de pecados para que possamos voltar ao reino dos céus. Como podemos voltar para o reino dos céus? Devemos descobrir o caminho ao céu rapidamente. Porém, já que os pecadores não podem encontrar o caminho sozinhos, eles precisam da ajuda de quem? Precisamos do guia que nos levará ao caminho do reino dos céus. Quem é o pastor das nossas almas? Deus revelou esse caminho para nós e nos fez compreender esse caminho, para que possamos entrar no reino dos céus. Porém, Satanás não enganou o povo de Deus apenas no céu, mas também tentou bloquear a oportunidade para eles voltarem ao reino dos céus, ao enganá-los mais uma vez na terra. Assim, o que Satanás dá ao povo, no lugar do sábado? Ele criou o domingo, que é um grande e maravilhoso dia aos olhos dos outros. Além disso, em vez da Páscoa, ele criou o Natal, uma festividade mundial. Ele o faz parecer incrível. Irmãos e irmãs, mesmo que todas essas coisas pareçam grandes e esplêndidas por um momento, elas são mentiras que Satanás está usando, tentando enganar as pessoas. No passado, Elias teve uma batalha espiritual com os 850 profetas de Baal e Azerá no Monte Carmelo, para confirmar qual Deus é o verdadeiro Deus. O que todos os profetas de Baal fizeram, de acordo com o regulamento do Deus deles? Eles construíram um altar e adoraram o seu Deus, gritando: Baal, nos responda. Por favor, nos responda. Porém, não houve resposta de Baal.
Elias restaurou o altar, de acordo com os regulamentos e ordenanças para servir a Deus, e até colocou água na trincheira. Ele fez os israelitas se aproximarem dele e orarem a Deus. Então, de repente, o fogo desceu do céu, lambeu a água da trincheira e queimou o sacrifício. Conhecemos essa história incrível, escrita no primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Até no Monte Carmelo, aqueles que adoravam Baal seguiram as regras de adoração a Baal, e Elias seguiu as regras de servir a Deus. Irmãos e irmãs, existem os regulamentos para servir a Deus. Se observarmos com atenção as igrejas de hoje que guardam os cultos a cada semana no que eles chamam de templo, podemos discernir se eles são o templo de Deus que abre o caminho da salvação, nos guiando para o reino dos céus, ou se eles são a sinagoga de Satanás, não é? É por isso que devemos analisar diligentemente o regulamento de Deus. Devemos conhecer o regulamento do sábado e o regulamento da Páscoa também. Não podemos ver todos os lados do mundo espiritual, porque nossos olhos espirituais não estão abertos. Porém, Deus nos permitiu compreender este mundo através dos decretos, regulamentos e ordenanças para servir a Deus. Um templo sem o sábado não é um templo que adora a Deus. Eles colocam uma placa que mostra que o lugar é uma igreja que serve a Deus. Porém, eles adoram o Deus Sol. O profeta Ezequiel explicou bem sobre isso. Vamos ver o livro de Ezequiel, capítulo 8, versículo 16. No capítulo 8, versículo 16, está escrito: Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente, adoravam. O que eles estavam adorando? O sol, virados para o oriente. Eles dizem que creem em Deus e colocam uma placa que mostra que, exteriormente, é uma igreja. Porém, na realidade, eles estão adorando o Deus Sol. Deus não considera isso como correto. Vamos ler o versículo 17. Então, me disse: Vês, filho do homem, acaso é coisa de pouca monta para a casa de Judá fazerem eles as abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me? Ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Pelo que também eu os tratarei com furor, os meus olhos não pouparão, nem terei piedade. Ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. Hoje em dia, as pessoas chamam os lugares de igrejas, mas eles adoram o Deus Sol. O culto dominical é um exemplo. O Natal é outro exemplo. Todas essas práticas são para a adoração do Deus Sol, e não a maneira de servir a Deus. Deus diz: se você quiser ser salvo e ir para o reino dos céus, não permaneça aqui. Caso contrário, você receberá as pragas. Então, o que devemos fazer? Deus diz: saia rapidamente, povo meu. Para onde Ele nos diz para irmos? Ele nos diz para irmos para Sião. No templo de Deus, deve haver os regulamentos para servir a Deus. Deve haver a ordenança de Deus. Devemos encontrar esse lugar. Encontramos esse lugar. Então, onde é Sião? Sião é o lugar para onde viemos hoje. Nós viemos para Sião, que foi preparada por Deus, e o lugar onde os decretos, regulamentos e ordenanças de Deus são guardadas. Devemos seguir os ensinamentos de Deus Pai e Deus Mãe, e poder entrar no eterno reino dos céus. Foi profetizado que para esse propósito, Deus virá a esta terra de novo nos últimos dias, e nos ensinará todos os decretos, regulamentos e ordenanças para servir a Deus, não é? Vamos para o livro de Miqueias, capítulo 4, versículo 1. Mas, nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: Vinde, e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó,
para que nos ensine seus caminhos, e andemos onde andemos pelas suas veredas. Nós seguiremos os decretos, regulamentos e leis de Deus que Deus nos ensinará. Porque, de onde sairá, de Sião procederá a lei, e a palavra do Senhor, de Jerusalém. Deus mesmo virá para nos ensinar a lei da nova aliança nos últimos dias. Por que essas coisas acontecerão? Depois de Jesus ascender em sua primeira vinda, os decretos, regulamentos e leis de Deus foram guardados nesta terra até o século IV. Porém, por volta do século IV, todos esses regulamentos começaram a desaparecer, um por um. O sábado desapareceu, a Páscoa desapareceu e todas as leis da nova aliança de Deus começaram a desaparecer da terra. De acordo com Daniel 7, quem está profetizado a fazer tudo isso? É aquele que está contra Deus. Quem é ele? Está escrito que o diabo mudará os tempos e as leis. Isso significa que ele destruirá os decretos, regulamentos e leis que servem a Deus. Depois de destruí-los, ele acrescentou a ordenança de adoração ao Deus Sol. Em vez do sábado, ele acrescentou o culto dominical. Ele acrescentou o Natal em vez da Páscoa. Ele continuou a acrescentar essas iniquidades. Esse é o esquema maligno de Satanás que tenta impedir que os filhos de Deus, que pecaram no céu e foram expulsos a esta terra, possam voltar ao seu eterno lar celestial. É por isso que precisamos nos arrepender muito agora. Onde é o lugar em que os decretos, regulamentos e leis de Deus são guardados? Nos fazendo essa pergunta, precisamos encontrar esse lugar. Esse lugar que precisamos encontrar é Sião. O sábado, a Páscoa e a nova aliança são guardados em Sião. E também, confirmamos que a Igreja de Deus estabelecida pela nova aliança é Sião. Em Sião, o Espírito Santo e a noiva, que é Deus Mãe, estão nos chamando, dizendo, venha. Qual igreja está cumprindo todas as profecias dos 66 livros da Bíblia? Se entendermos corretamente os regulamentos de Deus, podemos encontrar o templo de Deus. Se não pudermos discernir entre o culto dominical e o sábado, nunca poderemos discernir entre Sião, o templo de Deus, e a Babilônia, a morada de demônios. Que incrível vir a esse lugar hoje. Temos plena confiança de que estamos em Sião. Devemos dar graças e glória a Deus. Deus veio a esta terra nos últimos dias e restaurou o gracioso regulamento da nova aliança, que Satanás destruiu e astutamente mudou para nos fazer servi-lo e adorá-lo. Ele restaurou a Páscoa, o sábado, todos os regulamentos da nova aliança e o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus nos levou para a igreja que tem a fé na Mãe Celestial Nova Jerusalém e no Pai Celestial que veio com um novo nome na época do Espírito Santo. Deus nos levou para a igreja de Deus, que tem toda essa perfeita vontade. Então, apenas precisamos praticar os ensinamentos. Vamos nos unir em harmonia e seguir os ensinamentos dados pelo Pai e pela Mãe. E também, não importa por onde Deus nos guie, nunca duvidemos do fato de que apenas os seus ensinamentos são o caminho para o céu. Fazendo assim, nosso caminho será um maravilhoso caminho para voltarmos para nosso eterno lar celestial sem deixar ninguém para trás. Vamos ter fé e marchar em direção ao céu, com a esperança do céu hoje, amanhã e para sempre. Espero que tenham recebido muita graça com o sermão de hoje. Muito obrigado.